Boa noite, pessoal. E daí? Vamos chegar, pessoal. Vamos chegar na live aí. Estou aqui com o reverendo Henrique. Vamos falar um pouco da palavra de Deus aí para vocês aí. Espero que vocês gostem e compareçam na live, hein? Boa noite, meu povo, meus queridos. Vocês estão bem? É uma alegria grande estar aqui participando com o Estevão desse blog que tem sido instrumento para levar informação a tanta gente, informações de conteúdo muito relevante. Fica aqui minha alegria e minha gratidão, Estevão, por poder estar com você e fazer parte desse momento. Opa, eu que agradeço, reverendo, de você estar aqui, né? Participando dessa live aqui, levando um pouco do seu conhecimento para a galera aí. Maravilha, vamos compartilhar. Vamos compartilhar aqui com a turma aqui, para ver se a turma vai chegar, né? Já estamos ali, ó. Já estamos ao vivo aqui, ó. Só você subir no YouTube, mas não compartilha esse link, não. Você sobe no YouTube, escreve Brasil e Cidadania, aí de lá você compartilha. Agora eu vou fazer, ó. A gente já tá... A gente fala aqui já. Olha lá. Bom, pessoal, vamos chegar na live aí, ó. Então, vamos começar já. Bora. Porque muitas vezes já aconteceu deles não... do link, entendeu? Ó, tudo junto, pastor. É tudo junto, o nome. Brasil Cidadania junto. Tudo emendado. Entendi. Porque muitas vezes já aconteceu das pessoas ficar perdidas e não achar. Mas é assim, a gente vai indo, né? Estamos ao vivo aqui, chamando a galera para a live, pelo link certo. Conseguiu, pastor? Sim. Estamos chamando um pouco aí. Ô, pastor, se quiser comentar alguma coisa aqui já mandou aí o link. Isso aqui eu separei algumas perguntas aqui, né? O porquê, na época de Jesus Cristo, o porquê que Jesus foi perseguido tanto pelos próprios fariseus lá que diziam crer em Deus. Só que eles não faziam nada para Deus, porque o jeito que Jesus trouxe a palavra de Deus era diferente. Maravilha, Estevão. Dentro do judaísmo, existiam 5 partidos, como se fosse 5 repartições, 5 religiões judaicas, se a gente pode dizer assim. Então eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os sicários e os zelotes. Cada um deles
cada partido desse tinha suas próprias ênfases. Cada um considerava o seguir a Deus de uma forma distinta. Quando Jesus é morto, ele é morto por um processo religioso e político. Existia uma convicção no coração de homens que pensavam seguir a Deus, que interferia na maneira como eles se relacionavam com Deus. Então, veja bem, havia o interesse econômico. Essa parte é... E havia o interesse religioso. Sem entrar na questão política por hora, mas os sumos sacerdotes, principalmente aqueles que a Bíblia diz que Jesus foi levado a eles, Anás, Caifás, eles eram homens ricos, não é isso? Isso. E eles, então, levam Jesus até Pôncio Pilatos e pedem que Pôncio Pilatos decrete a pena capital, que seria a morte. Mas existiam outros interesses por conta disso. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é que, e eu corroboro muito que essa visão, é que Jesus foi morto intencionalmente, propositalmente, de forma consciente. Ele se deu. Ele se doou. Ninguém o mataria se ele não quisesse. Não. E existiam profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito de tudo aquilo que o Messias deveria sofrer. Da forma como o Messias deveria, como o enviado de Deus deveria morrer. E Jesus faz exatamente isso. Então, tudo se cumpre primeiro, porque Jesus se deu. Ele permitiu. Ele se entregou. Segundo, porque ele cumpriu aquilo que a respeito dele havia sido dito em todo o Antigo Testamento. Porque a Bíblia, Estevão, de Gênesis a Apocalipse, é só sobre Jesus. Tudo aponta para Jesus. O que eu posso dizer é que tanto os religiosos, com interesses escusos, quanto os políticos, nada mais fizeram do que estar debaixo da soberania de Deus, cumprindo aquilo que eles tinham que fazer. Porque, no final das contas, aconteça o que acontecer, Deus governa soberanamente sobre toda a história. Ele governa soberanamente sobre toda a história de Deus. Exatamente. Todo mundo faz a mesma pergunta, pastor. O porquê tanta maldade? O porquê que o mundo está desse jeito? As pessoas se questionam. O porquê que Deus deixa? É o quê? Deus deixa, Deus permite, é livre-arbítrio, como que funciona? Bom, eu vou começar de trás para frente. Começa. Eu não acredito que existe um livre-arbítrio, porque arbítrio é a capacidade de decidir. Se a gente tivesse a capacidade de decidir livre, nós não seríamos inclinados para o mal. Como nós somos inclinados para o mal, e nascemos com essa pecaminosidade em nós, que essa tendência natural para o pecado, a nossa capacidade de decidir não é livre. Ela já é contaminada pelo pecado. Ela já é contaminada. Ela já é contaminada pelo pecado. E com isso eu te respondo a primeira pergunta. A maldade existe porque o coração do homem ele é imerso no pecado. Nós costumamos dizer que existe uma corrupção em todas as áreas do ser humano. Existe um câncer maligno chamado pecado. Muitas vezes nós pensamos que o maior de todos os problemas é a injustiça social. O maior de todos os problemas é a fome e a miséria. O maior de todos os problemas é a separação de Deus. Porque nós fomos criados para glorificarmos o nome do nosso Deus. Quando nós não fazemos isso, e quando nós vivemos de acordo com os nossos próprios valores, e priorizando aquilo que está no nosso coração pecador,
naturalmente nós faremos o mal. E porque essa maldade já vem, né? Essa maldade está intrínseca em nós. Ela faz parte de nós. E só Jesus para nos curar disso, nos libertar disso. Outra coisa que eu pergunto para você, reverendo, qual a importância da pessoa ir na igreja? Porque muitas pessoas elas falam que o templo é o corpo. Uhum. Jesus deixou, é como se fosse a igreja da própria pessoa. Certo. Qual a importância da igreja material? Congregar com os irmãos. Bom, a Bíblia diz para nós não deixarmos de congregar. Para mim, isso é suficiente. Mas existem outros ganhos, se a gente pode dizer assim, que o estar sendo igreja com os irmãos proporciona. Por exemplo, o sentimento de pertença. E aqui eu quero usar a ilustração de um senhor que ele ia na nossa igreja, ele sentava nas últimas cadeiras, ele não ouvia muito bem, e ele tem uma história. Ele cresceu no bairro onde eu fui criado, passou no primeiro vestibular na USP, estava fazendo odonto, ele, no segundo ano de faculdade, morando em São Paulo, ele comprou um carro e ele bateu o carro. E nesse acidente, ele perdeu parte da visão, da audição. Mas não foi só isso. Ele também perdeu um amigo dele. Ele nunca se perdoou por isso. Desde esse fato, e quando ele ia na igreja, até as últimas vezes que ele foi na igreja, ele faleceu faz algum tempo, ele não interagia muito, conversava pouquíssimo, até por conta da audição. Mas o que era a igreja para ele? A igreja era o lugar onde ele se sentia acolhido. A igreja era o lugar onde ele se sentia parte de alguma coisa que era saudável. Às vezes, ele ia ao bar, mas o pessoal ria dele. Riam dele. Porque ele não entendia muito bem as coisas. Porque ele se ilhou na própria dor. Eu penso que a igreja não é um lugar de gente perfeita, Estevão. As pessoas se decepcionam com a igreja porque elas acham que lá todo mundo vai ser 100%, e não é. Não, é um lugar imperfeito. A igreja é exatamente o lugar para gente ruim. E eu agradeço a Deus por isso, porque senão eu tava frito. Porque se todos fossem bons, não teria o que e falar sobre Jesus. Né? E Jesus veio para esses. Jesus veio para pessoas como eu. Entendeu? Jesus veio para pessoas como Walter, que é esse senhor que eu estava falando dele. Pessoas que precisam se sentir parte de algo maior, mas, sobretudo, pessoas que precisam ser libertas do próprio coração corrompido, libertas do pecado, reconciliadas com Deus, se sentirem amadas por um Deus que, apesar delas não terem nada para oferecer, as aceita, acolhe, ama, cuida. Então, igreja é um espaço de acolhimento. Igreja é um espaço onde você não precisa parecer o que você não é. Ao contrário, lá é o espaço para ser autêntico e falar, olha, como um Deus, sendo todo-poderoso, pode aceitar alguém como eu e me dar uma família. Porque a igreja também é isso. É família para aqueles que não têm família. E talvez para ser um pouco mais específico, qual foi a importância da igreja nessa pandemia? Nós, ainda que sejamos uma igreja pequena, nós conseguimos pagar água, luz, médico, medicações para inúmeras pessoas, sustentar famílias que perderam
as suas fontes de renda. Qual a importância da igreja para essas pessoas? A importância de quem cuida daqueles que não são cuidados. Por quê? Porque a igreja representa Jesus. Não é? E não foi isso que Jesus fez? Foi Cuidou daqueles que não eram cuidados. Né? Tocava mulheres que era proibido pela lei um judeu conversar com uma mulher. Tocava leprosos. Ele conseguia lançar um olhar cheio de amor para pessoas que socialmente não eram nada. Então a igreja é importante porque ela representa Jesus. Então é importante a pessoa estar junto, ir na igreja. Adorar junto, participar da ceia junto, que é o sacramento que Jesus deixou, ceia e batismo. Porque Jesus fez e mandou fazer, não é isso? Ele fez e mandou fazer. Exatamente. Uma pergunta que eu tenho, essa é meio polêmica. É o que eu acho, é o meu pensamento que eu vou passar para você. Ok. O porquê que há tanta dificuldade sobre, por exemplo, vamos colocar, há um tiroteio, vai ao vivo, todo mundo compartilha. Vai ter uma festa, vai ter uma festa, uma rave, compartilhamento total, 10, 15 mil pessoas. Vamos fazer um churrasco, todo mundo compartilha. Você sabe o que eu quero dizer. Na hora que chega na palavra de Deus, todo mundo fica estático, só olhando, não chama ninguém para participar. É poucas pessoas. O que você tira disso? O que acontece? Certo. Como eu falei anteriormente, o ser humano, ele já nasce com essa tendência pecaminosa. Na teologia, a gente chama isso de depravação total. Todas as áreas da vida foram manchadas pelo pecado, contaminadas, depravado nesse sentido, né? Sim. Contaminado pelo pecado. As pessoas vêm às igrejas hoje por motivos distintos. Algumas delas vêm para prosperar. Outras vêm à igreja para ter o marido de volta, tirar o filho das drogas, para ter uma cura, uma libertação espiritual, um emprego melhor, uma ascensão social. Mas, Estevão, poucas pessoas vão à igreja e se convertem dos seus pecados, choram por causa dos seus pecados, são reconciliadas com Deus e passam a servir Jesus com amor prático. As pessoas que passaram por uma conversão real e que vão, ou que são igreja, vão à igreja porque são igreja, né? Sim. Elas são igreja e vão à igreja por causa de Cristo, essas compartilham. Quem não compartilha é quem não passou por essa experiência profunda e transformadora que é a conversão. Porque a conversão genuína, quando você se arrepende dos seus pecados, olha para si mesmo como um miserável e enxerga Cristo como o teu real Salvador, nada mais importa. Só agradar o coração de Cristo. Só servir a Jesus. Então, você não vai ter problema. Você vai ter, na verdade, um sentimento de... Puxa, que honra poder compartilhar da palavra do Deus que transformou toda a história. Se torna um privilégio. Então, eu entendo que muita gente não compartilha da palavra, mas compartilha de outras coisas, porque o coração delas está naquilo. Não está na palavra e não está em Jesus. Eu já fui assim. Eu já fui assim, eu já fui desse jeito. Eu chegava numa igreja, eu olhava o vizinho do lado ali. Eu não era a palavra, eu não queria... Hoje, não, totalmente diferente. Hoje eu chego na igreja, eu quero ouvir a palavra. O que ele está fazendo do lado é um problema pessoal dele.
Sim, a palavra é o centro do culto, Sim. não é? Pensa até na palavra culto. Culto, etimologicamente, significa, o significado da palavra é o seguinte: é um ritual onde um ser humano oferece alguma coisa para uma divindade. Você vai no culto, você vai para oferecer adoração ao Senhor, não para receber. Deus te dá porque ele é bom, né? Faz parte do caráter dele. Misericordioso, não é? Então, a gente vai para oferecer um culto a Deus, para adorar a Deus, para bendizer a Deus. Sim. O que eu vejo também, estendendo um pouco, eu vejo, assim, muitas pessoas, talvez, elas abrem um programa, não precisa ser a nossa live, elas abrem um programa evangélico ou um programa cristão evangélico. Ela começa a ouvir a palavra. Só que aquilo lá é o contrário do que ela pensa da vida dela, do que ela faz na vida do dia a dia. Mas ela não quer deixar aquela vida. E deixar aquela vida, não quero deixar de fazer algumas coisas da vida dela, porque tem como você ter o divertimento, você curtir a sua vida tranquilo dentro do padrão da Bíblia. E tem muita gente que acha que não. Então eu acho que essas pessoas, quando elas olham a live, que elas veem um culto, que elas veem uma pregação de um padre, elas falam, não, mas não quero, não, estou errado, eu estou certo. Elas não querem ouvir a palavra por enquanto, até elas serem tocadas. Do meu ponto de vista. A palavra ela traz transformação para todas as áreas da vida. Então, se você me perguntar assim, o que é evangelho? Evangelho é uma boa notícia para pessoas que já estão fartas de notícias tristes. Porque, veja bem, talvez você que está ouvindo a gente, você tentou de tantas formas, você que está nos vendo, tentou de tantas formas dar conta da sua própria vida, do seu jeito, e você entendeu que não deu certo. O evangelho é uma boa notícia para você. Que Deus resgata pessoas como eu e como você. E que Deus transforma histórias como a nossa. E que existe um Deus criador, houve uma queda onde o homem se corrompeu, mas Jesus veio e redimiu todas as coisas. Deu a possibilidade de restaurar todas as coisas. Delas, a mais importante, a nossa relação com Deus. Sim. Nós temos acesso ao trono da graça. E é só por meio de Jesus. E um dia Jesus vai voltar. E ele vai completar tudo isso que ele começou. Haverá um novo céu, uma nova terra. E a gente vai viver, olha que coisa boa. Sem ansiedade, sem medo, sem dor, sem insônia. Talvez você passe por isso. Sem preocupação financeira. Esse é o reino de Jesus. Quando você olha, Estevão, para esse quadro geral, criação, queda, redenção e consumação final, e você fala, o evangelho é isso. É a boa notícia de que Deus tem uma história diferente para pessoas diferentes. Que ele conhece cada uma delas, conhece pelo nome. Olha que coisa linda. Você pode estar no meio de uma multidão, mas quando você fala, Deus sabe quem você é. Sim. E ele ouve você. E que ele transforma essas histórias numa coisa muito melhor. Quando você olha esse quadro geral, não tem como você não sentir alegria em Cristo. Porque aconteça o que acontecer, você ainda está no lucro, porque você tem o Salvador a teu favor. E a gente sabe, né, que quem está assistindo a gente, o mesmo quem entra, quem sai, a gente sabe que a vida das pessoas com Jesus já é difícil, sem Jesus é pior ainda. Então, o que a gente procura fazer é tentar levar um pouco da palavra, né? Para essas pessoas que elas se... Não é que elas se convertam, elas procuram Jesus Cristo. Que elas saibam que Jesus é Salvador.
Você sabe que tem um sociólogo, o Otto Maduro, ele vai falar sobre religião. Eu achei interessantíssima a fala dele. Ele fala que religião é uma relação de obrigações e benefícios com seres superiores e ancestrais. E que, assim, se você fizer alguma coisa, você recebe alguma coisa. Então, por exemplo, é como se você fizesse uma campanha de 7 dias e Deus tivesse que atender um pedido seu. Não. É como se Deus estivesse devendo para você. Não é assim. Porque não, eu fiz a minha parte, agora o senhor tem que fazer a tua. Mas a Bíblia não fala nada disso. Não. Você não vê uma campanha na Bíblia. Não. Você não vê uma corrente na Bíblia. Você não vê nada disso na Bíblia. Não vê. A Bíblia mostra um Deus de amor que ama quem não pode dar nada, oferecer nada, entregar nada, porque ele não precisa de nada. Nós precisamos. Nós precisamos. Existe uma história bem bacana que a gente na igreja conta para criança. E a gente fala assim, imagina que você, criança, conseguiu criar uma formiga. 2 formigas. Essas formigas se multiplicaram e virou um grande formigueiro. Só que essas formigas estavam se matando. E elas iam matar todo o formigueiro, porque a forma como elas estavam se alimentando, como elas estavam vivendo uma cultura errada, uma cultura de pecado, a forma como elas estavam se relacionando, ia conduzir elas à morte. Mas você, o criador das formigas, fala com elas e elas não entendem. As crianças conseguem compreender isso perfeitamente. Então, o criador das formigas vai e se torna uma formiga. Fala na linguagem das formigas. É morto pelas formigas. Por amor às formigas. Interessante. E daí, muitas delas entendem que elas precisam mudar a rota. Seguir Jesus é exatamente fazer essa mudança de rota. É olhar com os olhos fartos de amor para a vida, que tem beleza, porque às vezes as pessoas estão tão no automático do dia a dia que não conseguem mais ver beleza na vida. E essa mudança muitas vezes é difícil, né? Para as pessoas. Então, você sabe que Jesus nunca disse que esse seria fácil. Eu ouvi isso de um amigo meu há muito tempo atrás. Tinha 20 anos, eu era missionário e eu trabalhava numa região muito carente. E eu lembro que naquela época, para ser um missionário, a gente tinha que, dentro da tradição que eu servia, tinha que andar de terno, gravata, porque era assim que missionário andava. Sapato de bico fino. Nossa. E eu subia e descia a ladeira, e aquele calor imenso. E um dia eu falei para um amigo meu, falei, rapaz, não tá fácil. Ele falou, mas ninguém falou que ia ser fácil. Não é fácil. Não é fácil. A luta é... Mas a gente entra numa outra questão. Você percebe que a igreja prepara as pessoas para vencer, mas não prepara para sofrer, que é a coisa mais bem distribuída do mundo, é o sofrimento. Você falou uma boa aí, você falou o tudo. Prepara para... A pregação é vencer. Sofrer não prega. Mas o que mais acontece é sofrimento. Sim. É a coisa mais bem distribuída. Sim. Então, quando você entende que sim, você vai sofrer. Agora, a maneira como você vai sofrer, isso é o que vai diferenciar você dos demais. Porque quem está em Cristo sofre. Ter Jesus não é um passaporte para a felicidade eterna e vai dar tudo certo na vida. Não é. Às vezes é exatamente o contrário. Porque você começa a caminhar com Jesus, a família te persegue, os amigos fazem piada. Tem gente que perde emprego porque não pode mais mentir. Porque Jesus fez algo, Jesus é a verdade que liberta, então ele traz mudança.
Ele te aceita como você é porque ele te ama. Mas ele te ama tanto que não permite que você continue do jeito que você tá. Ele transforma. Ele transforma. Transforma a sua vida. E aí, as pessoas acabam perdendo muitas coisas que, para uma pessoa que não tem Cristo como Salvador da sua, que não conhece a graça, é perda. Mas o apóstolo Paulo diz que considerava tudo isso como esterco. Olha que frase forte, não é? Forte. Bem forte. Morrer, viver é Cristo, morrer é lucro. É o que ele falava. Então, o nosso papel diante do sofrimento é ser fiel. E diante da prosperidade em qualquer área da vida. Porque prosperidade não é uma questão financeira. Não é? Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Isso não é prosperidade. Não é prosperidade. Não adianta você ter dinheiro e saúde, uma suposta saúde, e não ter paz no seu lar. Isso não é prosperidade. Não é. Então, diante de qualquer benese de Deus, também ser fiel. Ser fiel na dor e na luta e ser fiel quando tá tudo bem. Tem pessoas que elas passam pelo sofrimento. Uhum. Só que elas passam pelo sofrimento, só que elas não vê que é uma colheita. Elas estão colhendo o que elas plantaram, elas culpam Deus por aquilo. E isso daí é incrível. Deus é muito mal, Deus é muito ruim, Deus fez isso, Deus tirou isso de mim, mas não é bíblica, mas é uma lei natural da vida. Lei natural. Ninguém colhe o que não planta. Não. E você vai colher exatamente o que você plantou. Vai. É isso mesmo. Usando uma metáfora agrícola, você não vai plantar batata e vai colher amendoim. Não vai. Você vai colher aquilo que você plantou. Você plantou. E, por vezes, a gente vê pessoas culpando a Deus pelas escolhas erradas que elas fizeram. E elas só estão passando pelas consequências. Deus é tão justo que ele joga sobre Jesus todo o nosso pecado. Então, Jesus, por causa de Cristo, Deus nos perdoa dos nossos pecados. Mas ele não nos isenta das consequências. Isso é verdadeiro. Você comeu demais, a barriga vai doer. Vai. A consequência vem. A consequência vem do pecado, você está perdoado, mas a consequência ela é pedagógica na vida, ela vai ensinar. Perguntaram aqui para você responder, reverendo. Sim. O que é a graça? O que é a graça? Muito bem. Graça de Deus. Tem um texto que eu particularmente amo. Efésios 2, 8, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de homem, para que ninguém se glorie. Graça é o que Deus fez em Jesus para nos reconciliar com ele. Porque Cristo nasceu de maneira milagrosa, viveu sem pecado, morreu crucificado e ressuscitou, subiu aos céus para nos reconciliar com Deus. Ele tomou sobre si todo o nosso pecado e depositou sobre nós toda a justiça e toda a pureza dele. Graça, então, é Deus nos dando aquilo que a gente não merece e jamais conseguiria, de alguma forma, obter. Porque graça não depende do homem, depende só de Jesus. A graça é só de Jesus Cristo. A graça é dele, a salvação é dele. Por isso ele dá para quem quer, do jeito que quer. Não tem aquele caso que muitas vezes aquela situação que a gente ouve assim, aprontou tanto na vida e agora fica aí dando uma de santinho? Já ouviu isso? Já. É o que acontece com pessoas que seguem Jesus e que abandonam a vida de pecado. A salvação é de Cristo. Ele dá para quem quer. A salvação é dele. E ele dá para quem quer. Não depende da gente. Não depende. Não depende. A graça, então, é Jesus fazendo por nós o que nós já...
Gislaine, reverendo, pergunta. É uma pergunta minha também, junto com ela. Se ela não fosse, se ela não fizesse, eu faria. Certo. O porquê que tem pessoas que elas vão na igreja há muito tempo. Ela não é um dia ou dois. Há 5, 10 anos. Só que ela vive uma vida na igreja, só que a hora que ela sai da igreja, ela não cumprimenta o vizinho, nariz empinado, só vive de cara fechada e faz coisa contrária do que é de Deus. Aí é que tá. Não é o julgamento, um pré-julgamento. Isso é fato. Que a gente vê no dia a dia. Ok. Estevão e Gislaine. O nome disso a Bíblia chama assim, hipocrisia. Boa. Isso aí, tá. Então são pessoas que não conheceram o Evangelho da Graça, que não se arrependeram dos seus pecados, que não têm Jesus como Salvador, mas elas estão ali, pelos motivos mais variados, como eu já disse. Elas não passaram por um processo de conversão. Porque a conversão, ela não pede que você seja perfeito para ser salvo. Você é salvo por Jesus e ele vai te aperfeiçoando. É um processo. É um processo. A questão é o seguinte: uma pessoa que está em Cristo, que foi alvo da graça de Cristo, ela vai ficar brava com você. Então eu vou ficar bravo com você por um motivo injusto. Eu posso falar algumas coisas para você que te desagradam, mas o Espírito Santo fala no meu coração. Eu vou chegar para você e falar: Estevão, eu errei com você. Me perdoa. E você, como cristão, vai falar assim: você está perdoado. Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Mateus 6,14. Jesus me perdoou. Como eu não posso perdoar? Agora, a pessoa que está lá na igreja, está participando até às vezes de ministério, e tem esse orgulho, não passou por esse impacto que o evangelho gera no coração, ela vai fazer tudo isso que eu falei para você e vai achar que tá certo ainda. Entendeu? E acha que tá certo. E acha que tá certo. Ela não se arrepende. Porque o espírito que habita nela não é o Espírito Santo de Deus, que confirma as palavras de Jesus na minha vida e na tua vida e na vida daqueles que servem Jesus. Parabéns, é isso mesmo, reverendo. É isso mesmo. O que você falou aí foi bem explicado, né? Porque a pessoa, eu acho que eu sempre falo isso. Porque eu já passei por um problema grave na minha vida, meus parentes sabem, sobre depressão. Só que isso aí é 15 anos, 20 anos atrás. Só que Jesus Cristo foi, pegou na minha mão, resgatou, para não ter volta. E sem remédio. Então, para mim foi uma glória, minha vida, eu modifiquei a minha história e minha vida. Só que eu aprendi que Jesus é tudo na minha vida e é Ele. E é assim, dá para você reconhecer quando uma pessoa está no Espírito. As atitudes dela vão falar, não as palavras dela. Porque as palavras dela, muitas vezes, é só as palavras. A atitude é contrária do que elas falam. Aquilo que a gente fala é testificado pelas nossas ações, né? Sim. Na verdade, é o seguinte: a gente age de acordo com os valores eternos, os princípios de amor de Deus. E daí a gente tem autoridade para falar. Sim. Né? Porque nós damos testemunho daquilo. A gente vive com base naquilo. Com base naquilo que foi? Sim, ensinado, explicitado nas escrituras. Olha, o reverendo, ainda vamos deixar um pouco para a próxima, né? Porque nós vamos ver se a gente faz mais live aí, para levar um pouco de conhecimento e um pouco de sabedoria aí, que você tem bastante. E a gente vai encerrar por hoje, a não ser que você... Claro que a gente vai encerrar, mas vamos deixar que você vai fazer uma oração para o pessoal que está em casa.
Eu quero pedir para o pessoal que está na live, compartilhe essa live para bastante pessoas. E se compartilhar dessa live, eu vou dar deixa o nome no final aí, deixa o nome lá no canal de quem está lá, que eu vou dar um brinde para quem participou da live, fazer um sorteio para uma pessoa levar um brinde. Que coisa bacana. Deixe seu nome aí, então. O Gustavo Fraga está perguntando: Henrique, Adão tinha umbigo? Não tinha. Adão não tinha umbigo. Gustavo Fraga. Então, deixa o nome aí, pessoal, tá? Aí o reverendo fica à vontade aí. Maravilha. Vamos ter uma palavra de oração, então. Talvez você viu essa live ao vivo, ou talvez você está assistindo posteriormente, e você entende que Deus quer mais de você. E existe algo tocando no seu coração. E você também quer mais de Deus. Eu quero te dizer que Jesus pode transformar a sua história. E o seu futuro pode ser diferente do seu passado. Hoje, o convite é para que você olhe para a sua vida. Confesse os seus pecados. Entregue todos eles diante do Senhor Jesus. Talvez você não consiga se arrepender, mas peça para Ele gerar arrependimento no seu coração. E fala: Senhor Jesus, muda a minha história, porque eu preciso de Ti. Não interessa se o seu problema é físico, emocional, espiritual. Se você faz parte daquele grupo que não consegue mais deixar de viver de maneira ansiosa, que não consegue aproveitar as coisas fantásticas que existem na vida e que você tem acesso, porque o seu coração está dolorido demais, com mágoa, com rancor, com amargura. Eu quero orar com você e eu quero te convidar a se render diante do Senhor. Falar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Me lave com o teu sangue precioso que me purifica de todo pecado. Gera arrependimento no meu coração, me salva pela tua graça transformadora. Eu te convido a orar comigo agora. Deus Todo-Poderoso, nesse instante, eu apresento diante de ti o Estevão, que teve essa iniciativa maravilhosa. Toda a audiência do Estevão. Eu peço que o Senhor toque no coração daquele e daquela que está nos ouvindo, independente do momento. Que o Senhor faça algo novo e transformador. Que o Evangelho, o poder do Evangelho, da graça, venha restaurando todas as coisas. Livrando dessa doença maldita, o pior de todos os vírus, chamado pecado, do qual o Senhor Jesus é a cura, e a cura definitiva. Deus, que as pessoas possam se render, se entregar e simplesmente viver em novidade de vida para a glória do seu nome, com relacionamentos transformados, com paz dentro do lar, com alegria dentro do coração, uma vida vibrante, porque o Senhor torna a vida vibrante. Segui-lo é uma aventura maravilhosa. Que cada um e que cada uma possa experimentar isso. É a minha oração em nome de Jesus o Salvador. Amém. 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 Amém, reverendo. Obrigado, Estevão. Uma alegria para mim estar com você. Uma alegria estar com você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado a você, reverendo, por participar aqui do canal Brasil e Cidadania. E a gente vai ver se a gente marca mais marcando live aí para levar uma oração para as pessoas, levar conhecimento para elas. Amém. Né? Então, pessoal, Deus abençoe vocês e deixa o nome, ok? Seguimos juntos. Vai ter um brinde aí, tá bom? Falou.